Amém, a paz do Senhor, boa noite a todos, querido, glória a Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, em nome de Jesus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, estou apagadinho ali, né? Amém. Vai falar assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Amém? Pode sentar dando glória a Deus em nome de Jesus. E o tema desta noite para nós é... Cadê o tema? Aleluia! Vai voltar o tema lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Tenha uma vida com propósito. Aí eu botei um bebezinho, né, já estudando lá pequenininho, porque ele tem propósito, né? Então, tenha uma vida com propósito. Irmãos, eu acho assim, que uma coisa muito ruim na vida de um ser humano é não saber qual o propósito que ele tem na vida, não saber que direção tomar, não saber o que Deus chamou, não saber o que fazer. Porque quando você leva uma vida sem propósito, você não sabe nem, tem nem motivação para levantar da tua cama, tem nem motivação para estar de pé. Muitos pensam assim: eu vou acordar para quê? O que eu vou fazer nesse dia? Vai ser a mesma coisa que ontem, a mesma coisa que ontem. Então eu vou ficar mais um pouquinho. Leva o seu dia arrastando, porque não tem um ideal, não tem um propósito. Mas Deus, Ele tem para cada um de nós um propósito. Deus, Ele tem para cada um de nós um chamado, uma missão, algo específico para cada um de nós que Ele conta com você. E de repente você ainda não se despertou, mas Deus quer que você venha despertar e a reconhecer qual o propósito que Ele tem na tua vida. Qual é o teu chamado? O que arde no teu coração para realizar? Pode ser ali na tua área ministerial da igreja, pode ser ali no seu meio secular, no teu estudo, numa profissão. Alguma coisa tem que acender dentro de você, tem que ficar queimando dentro de você algo para te colocar de pé, para te colocar vivo, para te motivar a cada dia a ter vontade de viver, a buscar o Senhor, a reconhecer a Deus sobre a nossa vida. Então, querido, coisa triste é uma pessoa que não tem propósito, porque tudo Deus faz com um propósito. Os teus olhos Deus fez para você enxergar, o teu ouvido para você ouvir, a sua boca para você sentir o paladar e se alimentar. Deus ali, Ele criou ali o dentista para cuidar dos dentes, ali o advogado para cuidar das leis. Então tudo nessa vida tem um propósito determinado. Deus tem uma direção para cada um, e nós temos que descobrir: você é filho de Deus. Você tem algo tão especial dentro de você, você tem um tesouro dentro de você que de repente você ainda não está percebido. Deus, Ele fala que concede aos seus filhos sabedoria. Ele fala: todo aquele que pede, o Senhor dará. Aleluia, sabedoria. O Senhor é aquele que nos capacita para realizarmos todas as coisas. Então, algo dentro de nós temos que nos despertar, porque nós não podemos levar uma vida sem propósito, sem ali algo que nos motive, que nos coloque de pé a cada dia. Eu quero que você abra lá em nome de Jesus, em 1 Coríntios também, no capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, vai falar assim a palavra do Senhor: mas um só é o mesmo Espírito e opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você sabia que você é único? Vira para o teu irmão e fala assim: você é único. Você é único. De repente você pode admirar, né, o teu irmão, algum familiar teu. De repente você pode ficar assim: meu Deus, que lindo, né? Aquela vida, aquele ministério que Deus desenvolve na vida dele, que tremendo, aquela profissão
envolve. Mas sabia que tem algo especial para você? Que Deus separou particularmente para você. Aleluia! Ele te criou e tem algo específico que só você tem e ninguém mais tem. É algo especial teu. É aquela impressão digital. É aquele teu jeito. É sua maneira de ser. E Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer que você desperte, porque algo dentro de você está aí. De repente você não está percebido, de repente está adormecido, mas o Senhor fala: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre você. Sabe por quê? Você não foi constituído como um derrotado, mas o Senhor fala que você é um mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. De repente você não está nem mais sonhando, de repente você está vivendo sem motivação, e o Senhor quer despertar isso dentro de você. Volte a sonhar. Aleluia! Volte, querida, a ter sonhos, a ter projetos. Alice é uma pessoa que tenha foco na vida, determinada, com objetivo. Não pare no meio do caminho, querido, porque a tua vida tem que ter um propósito, algo determinado por Deus. Não pare no meio do caminho, em nome de Jesus. Aleluia! E um sonho de Deus te faz ficar vivo. Quem não sonha já morreu, irmão. Quem não sonha é um morto-vivo andando ambulante. Você tem que ter sonho, você tem que ter meta, você tem que ter propósito. Pode ser na tua família, pode ser no teu trabalho, no teu ministério. E quando Deus despertar isso dentro de você, querido, aleluia, faça agora por onde para que isso se realize na tua vida, em nome de Jesus. De repente algo Deus coloca dentro do teu coração, mas para aquilo ali se realizar, é necessário também a tua parte, a tua atuação. Se Deus colocou algo, seja um ministério, seja um estudo, seja um trabalho, cabe a nós, a nossa parte a fazer. Se tivermos que orar em busca disso, temos que orar. Se tivermos que estudar, vamos ter que estudar. Se tivermos que buscar, vamos ter que buscar, porque Deus não nos isenta daquilo que cabe a nós a fazer. São fases da nossa vida, são processos que temos que passar para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Eu fico pensando nos homens de Deus, e aí Jesus, ele começou o seu ministério com 30 anos. 30 anos se preparando, aleluia, sendo trabalhado pelo próprio Deus, para ali, aos seus 30 anos, começar o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. O seu ministério durou apenas 3 anos e meio, mas impacta gerações até hoje, e vai ser assim até o final dos tempos, porque essa é a vontade do Senhor, aleluia. Meu irmão, de repente você está olhando para você e fala assim: meu Deus, eu não vejo nada acontecer. Meu Deus, os anos estão passando e nada está acontecendo. Deus está te preparando. Deus está te capacitando. Não perca o foco. Não perca o propósito que Deus tem sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Porque vai chegar o tempo. Vai chegar a tua hora, meu irmão. Mas não perca o foco, em nome de Jesus. Davi, querido, ele foi ungido para ser rei. Ali Samuel chegou para ungir o próximo rei de Israel na casa de Jessé, e passaram os filhos ali de Jessé até que veio Davi. Davi foi ungido para ser rei, mas Davi não tomou o trono logo de primeiro. Davi passou por um processo. Ele foi provado para ser aprovado. De repente você não está entendendo porque você está passando por esse processo. Deus está te aperfeiçoando. O Senhor está te provando. O Senhor não nos isenta deste momento, dessas fases, desse momento de preparação. É forjado o nosso caráter, é ali a nossa estrutura é fortalecida, a nossa fé é edificada, a nossa intimidade com Deus ali fica mais íntimo, querido. Você vai falar como João falou: antes eu somente te ouvia de falar, agora os meus olhos te veem. É mais proximidade com Deus. Davi foi ungido, Deus tinha um propósito sobre a vida dele, e ele sabia qual era o propósito de Deus, aleluia. Mas ali, como ele começou tocando harpa para Saul cheio de demônio, todo encapetado,
E ali Deus levantou Davi, o rei que já era ungido rei, mas para ser servo. Para você ser grande, você tem que estar ali, primeiro. A Bíblia fala, aquele que quer ser grande, que sirva a todos. Que sirva a todos. Jesus já estava operando no ministério dele. Na ceia do Senhor, na última ceia, diz a palavra, que ele começou a lavar os pés dos seus discípulos, demonstrando um sinal de humildade, de amor e de serviço. Muitos têm muitos propósitos e acham que tudo vai ser realizado assim da noite para o dia, e quando chega lá se coloca no pedestal. Não, meu irmão, você pode chegar onde Deus colocou você, onde é o propósito dele, mas tenha um coração sempre de servo, de humilde, de amor, para você permanecer naquilo que Deus tem para você. Porque muitos até chegam, mas não permanecem. Porque deixa entrar a soberba, a arrogância, vem a falta de amor, às vezes quer pisar nos outros. Jesus, ele já estava ali concluindo o seu ministério, já na última ceia, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro ali não aceitou, falou, não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E ele falou, se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro falou, não, então lava o pé, lava a cabeça, lava tudo. Não, Pedro, o que eu faço hoje tu não entende, mas tu entenderás depois. Aleluia! O Senhor estava explicando, aleluia, como era o processo. Davi, queridos, foi ungido rei. Ali Davi serviu a Saul, guerreou as guerras que era ali do reinado de Saul, combateu os gigantes, foi perseguido, teve a oportunidade de acabar com Saul, mas ele falou, eu não posso tocar no ungido de Deus, aleluia, mesmo Saul totalmente fora da vontade de Deus, aleluia, mas ele permaneceu na fidelidade. Davi permaneceu na fidelidade com Deus. Então entenda bem, Deus tem um propósito na tua vida, mas tem um processo, são fases de preparação. Nesse momento que nós somos preparados, nós vamos ser muitas vezes perseguidos, nós vamos ser muitas vezes caluniados, nós vamos ser muitas vezes provados. Mas uma coisa nós temos que entender, Davi, ele não quis pecar contra o próprio Deus. Ali ele permaneceu na fidelidade com o Senhor, e no tempo certo ele foi levantado. Demorou alguns anos, mas foi no tempo de Deus, o qual estava com seu caráter amadurecido, o qual começou ali de baixo para chegar lá em cima. É muito perigoso quando as pessoas já querem o auge sem passar pelo processo. Chega lá em cima, às vezes o tombo é maior, porque não tem estrutura. Então o Senhor vai acrescentando a cada dia na nossa vida. Nós temos que aprender com Deus. Eliseu ali, ele serviu Elias. Elias falou, vem, ele largou tudo e começou a servir Elias. Eliseu tinha um propósito de ser profeta, mas antes ele serviu a Elias. E no tempo certo, quando Elias ali é levado pela carruagem de fogo, ele falou, me dá uma porção dobrada. Ali ele desceu a capa e veio a porção dobrada sobre Eliseu. Mas ali, querido, antes teve um processo, teve uma fase, ele teve que passar. E Deus não nos isenta disso, desse processo na nossa vida. Mas nós não podemos perder o foco. O foco. Sabe, eu estava assim pensando, algo tão interessante, né? Deus, ele mostra na palavra dele pessoas que passaram muito tempo para exercer aquilo que Deus realmente queria. Vocês sabiam que o seminário de Moisés foi 80 anos? Moisés, hoje a gente faz 3 anos de seminário, a pessoa fica impaciente. Às vezes 3, eu já estou 6 anos, mas porque eu faço a creche, então é um pouquinho cada semestre ali para fazer a obra. Mas tem muitos que não têm paciência, não perseveram. Ele demora muito, são muitos anos. Moisés demorou 80 anos para ser preparado por Deus. Sabe por quê? 40 anos ele ficou no Egito. Ali quando a sua mãe coloca ele no cestinho e a sua irmã vai acompanhando, a filha de Faraó o adota como filho. E ele é criado
criado nos palácios de Faraó, educado com a melhor educação da época, toda a cultura da época, era chamado filho da filha de Faraó, como príncipe. Só que em determinado momento da vida dele, ele matou ali o egípcio e se refugiou para o deserto. E foi ali mais 40 anos cuidando de ovelha. E depois de 40 no Egito, depois mais 40 lá cuidando de ovelha, o Senhor fala: Moisés, a aflição do meu povo está muita. Vai, porque você é o libertador. Vai no nome do Eu Sou. 80 anos para se cumprir o propósito de Deus. E às vezes a gente não quer aguardar. Deus está trabalhando na nossa vida. A gente vem às vezes para Jesus, querido, mais quebrado do que arroz de terceira. Às vezes vem cheio de carrapicho, cheio de manias, cheio de temperamentos, tanta coisa para Deus trabalhar. E às vezes a gente não quer ter paciência no tempo de Deus. Quer que tudo aconteça da noite para o dia. E Deus fala para nós: eu estou trabalhando na tua vida. Não perca o foco e tenha um propósito determinado para você não se perder no meio dessa caminhada. Quem já viu aqui aquele filme Karate Kid? Isso é antigo, é lá das antigas. Quem já viu? Os meninos gostam, né? Eu, como gosto muito de filme, eu vejo muito filme. E eu estava escrevendo essa mensagem, o Senhor me fez lembrar desse filme Karate Kid. Por quê? O Daniel San era um jovenzinho magrinho, raquítico, que ele começou a apanhar dos rapazes, da rapaziada da vizinhança. E ele quis aprender Karatê para se defender. E ele encontrou um mestre para ensinar. E na primeira aula, ele já pensou, né, que o mestre fosse ensinar as táticas lá de guerra e as posições de luta. E aquele mestre, com muita sabedoria, falou assim: vai lavar chão, vai lavar carro, vai cortar madeira. Todo dia ele chegava cheio de disposição, pensando que ia treinar. Vai lá, tem um monte de coisa para você limpar. E ele não entendia nada, ficava revoltado. Mas aquilo tudo era um preparo. Ele não sabia que estava sendo preparado. Mas aquele mestre estava preparando para ele receber algo maior. Você sabia disso? Você está sendo preparado para algo grande sobre a tua vida em nome de Jesus? De repente você não está entendendo nada, porque você está passando por isso, porque algumas coisas estão acontecendo. Deus está te preparando em nome de Jesus. Ele está te aperfeiçoando, aleluia! Mas não perca o foco, tenha um propósito em nome de Jesus. A Bíblia vai falar para nós, lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas, você pode alcançar isso? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, Deus é onisciente, nós não somos. Então o nosso Deus, ele vê o nosso amanhã, nós não. Mas todas as coisas que acontecem na nossa vida são para nos aperfeiçoar, cooperar para glorificar o nome do Senhor. Você sabe que até as pessoas difíceis que Deus coloca na tua vida é para te aperfeiçoar? São os esmeris, né? Que a gente gosta de falar aqui. A gente aprendeu no livro da Joyce Meyer, né? Preparação de um líder. E ali são aquelas pessoas abençoadas. E às vezes está ali dentro do teu lar, né? Às vezes é um filho difícil, é um marido difícil, é uma mãe difícil, é uma esposa difícil, né? Que coloca ali o irmão, a só Jesus, que está ali, meu irmão, para trabalhar no teu caráter. E aí Deus vai trabalhando, é igual uma pedra preciosa. Você é uma pedra preciosa, só que a gente vem com pedra bruta. E aí o Senhor tem que purificar, tem que refinar. Às vezes passa pelo fogo, passa pela peneira. E ali são tantas situações que vêm ao nosso redor. Mas todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas preste atenção num detalhe. A Bíblia vai falar o seguinte. Vamos abrir lá. Lucas 16, versículo 10. Lucas 16, no versículo 10.
Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Você sabia que Deus não faz nada pequeno? Nada Deus faz pequeno. E são situações em nossas vidas que acontecem, às vezes é uma prova ali de Deus, parece ser pequena, mas Deus está te provando naquilo ali. E se você for fiel a Deus, aquilo ali que Ele está colocando nas tuas mãos, Ele vai confiar em você coisas maiores. Porque como é que nós vamos confiar algo grande, se no mínimo a pessoa ali não corresponde? Então, em todo tempo, você vê que às vezes as situações acontecem em momentos de crise na nossa vida. Quando eu perdi o meu pai, no dia ali do enterro, né, que ia ser feita ali a cerimônia, eu tive que estar presente na apresentação das crianças. Meus filhos eram muito pequenos e eles ensaiaram ali durante muito tempo. E ele perdeu, mas eles não tinham consciência daquilo. Eles estavam todos animados, compraram roupa. E o sepultamento ia ser à tarde e a apresentação ia ser de manhã. E aí meu marido começou a organizar a papelada para liberar o corpo. Eu falei, filho, eu vou ter que ir, porque as crianças estão todas animadas, ensaiaram, compraram roupa. E ali juntei as forças em Deus, estive ali para estar ali presenciando aquela festividade ali das crianças. E naquele momento que eu estou ali, chega uma irmã da igreja e fala assim, Cristiane, ora por essa senhora, porque ela perdeu o tio dela há 1 ano. E ela desde então está em estado de depressão. Ela não consegue se levantar, ela está abatida, oprimida. Imagina, naquele momento eu estava precisando de oração, estava com meu coração em frangalhos. E o Senhor nos coloca, às vezes, muitas vezes, em situações assim, que você está precisando receber, e o Senhor fala assim, dá nesse momento. Ele te prova. São coisas pequenas. Ali eu cheguei para aquela moça, falei, querida, hoje mesmo, daqui a pouco eu estou indo para enterrar o meu pai. E quem está me sustentando é o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Eu vou orar para você, para que esse mesmo Espírito de Deus, Consolador, possa consolar a tua dor e te fortalecer. E naquele momento ali levantei um clamor pela vida dela. E depois eu fui estar ali fazendo lá a cerimônia, sepultamento do meu pai. Então são situações em nossas vidas que nós passamos, que Deus nos prova. São coisas pequenas. Eu poderia falar assim, não, irmão, não leva mal não, mas quem está precisando de oração sou eu, quem perdeu o pai foi eu, então não leva mal não. Mas às vezes são situações assim que Deus está provando você. Certa vez eu escutei um testemunho de um irmão que estava procurando emprego, e ele estava numa empresa, com a placa, né, oferecendo emprego. E ele chegou, a fila já estava dando volta no quarteirão, e ele foi ali, o último da fila. Quando ele está ali, sendo o último da fila, vem chegando um carro. Ele se mobilizou, diante de todos que estavam ali, pegou, abriu o portão, aquele carro entrou, ele fechou o portão e voltou para a fila. Passaram todos os candidatos. Quando foi na hora da entrevista, quem é que estava entrevistando? Aquele senhor que estava com o carro, e ele foi que abriu o portão. Para quem que vocês acham que foi a vaga? Foi para aquele rapaz. Um gesto, uma atitude pode mudar toda a nossa história. São coisas pequenas que às vezes Deus nos prova. E nós temos que estar atento, porque ali, querido, são nessas pequenas coisas que Deus nos exalta. Temos que ter propósito na nossa vida. O Senhor fala conosco lá em Filipenses. Paulo, ele fala uma palavra tremenda. Filipenses, no capítulo 3. Você que tem aí, querido, que está se despertando para algo esta noite, ou então já está aquecendo o teu coração, não perca o foco, continue firme em nome de Jesus. Aleluia. Porque eu quero te dizer uma coisa, nada começa grande. Um grande carvalho, que é uma árvore enorme, carvalho, um dia ela foi uma pequena semente, mas ela cresceu, tudo tem um início, e nós não podemos perder o foco na nossa vida. Paulo, ele vai dizer lá em Filipenses 3, versículo 12, o seguinte: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar
para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer essa noite: eu vou prosseguir, eu vou prosseguir. Eu não vou ficar olhando para as coisas que tentam me parar, para as coisas que tentam me impedir. Eu vou prosseguir em nome de Jesus, aleluia! Porque, irmão, se a gente for buscar desculpa para parar, todo mundo tem. Todo mundo tem. Ali, queridos, todos nós temos situações em nossas vidas que, se a gente for buscar, vai ter. O próprio Davi, rei Davi, ele foi desprezado pelos seus próprios irmãos de sangue. Ali, quando Davi ele se levanta e fala: eu vou enfrentar esse gigante, os seus próprios irmãos o desprezaram, falando assim: quem é você? Qual é a tua presunção? Ele chegou para Saul e falou assim: Saul, eu vou enfrentar. E Saul falou assim: não, esse negócio não é para você não. Você não é homem de guerra. Então, queridos, se a gente for parar o nosso propósito por desculpa, de repente você pode falar assim: ah, mas ninguém na minha casa dá apoio. Ah, mas ninguém reconhece meu talento. Ah, mas as pessoas estão falando que eu não vou conseguir. Mas o que Deus colocou no teu coração? Você tem que ter convicção daquilo que Deus colocou no teu coração, do propósito que Deus tem na tua vida, e olhar para Ele, e não andar para trás, e não parar no meio do caminho. Você tem que prosseguir em nome de Jesus. Aleluia! Porque até mesmo o próprio Jesus, ele foi desprezado. A Bíblia vai falar aqui em Mateus capítulo 13, vamos abrir lá em nome de Jesus. O próprio Jesus Salvador, aquele que veio ao mundo para remir os nossos pecados, só curava, só libertava endemoniado, só falava palavras de sabedoria, e ele foi desprezado, irmãos. Mas ele não parou o propósito que Deus tinha na vida dele, amém? Mateus 13, aleluia, versículo 54, amém? E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? E não chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. E Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, na sua casa. De repente você lá na tua casa, você está sendo levantado como um profeta de Deus, e às vezes ali as pessoas não te honram, não valorizam aquilo que sai da tua boca, mas não se escandaliza, porque o próprio Jesus ali ele voltou na sua cidade, e as pessoas olhavam para ele e falavam assim: mas tu não é carpinteiro? Você não é filho de Maria? Você não é filho de José? Como é que tu vem falar essas palavras bonitas pra gente? Não é assim que o povo faz? Olha pra gente e fala assim: mas eu sei de onde tu veio. Você não é aquele que fez isso? Você não é aquele que fez aquilo? Mas agora você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E aquilo que Deus depositou sobre a tua vida, ninguém pode roubar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus falou: não há profeta sem honra na sua pátria e na sua casa. Muitas vezes vai ser assim. Sabe, um dos motivos que pastor Manuel, quando nós falamos com o pastor, Deus tem dado sonhos, Deus tem levantado profetas para começarmos a obra, e ele viu que era de Deus, abençoou, mas uma preocupação era: vocês moram no local, e infelizmente as pessoas vão te olhar: ah, isso aí não é fulano, isso aí não é ciclano. Mas a unção que Deus derrama sobre a tua vida, meu irmão, é que vai fazer toda a diferença. E a Bíblia fala, como ali falou para Jesus: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Cristo é o Senhor. E a unção que Deus derrama sobre a tua vida é intransferível. Em nome de Jesus, podem ali até mesmo te desprezar, mas não para
parou. Em nome de Jesus. Davi não parou. Jesus não parou. Pode demorar um tempo, 2 tempos. A promessa sobre a vida de Abraão demorou 25 anos para se realizar. Mas ali se cumpriu. Porque ele tinha um propósito e um alvo. E ali ele ia falar que ele tinha certíssimo. Ali foi ele imputado como justiça. Porque ele creu e alcançou a promessa em nome de Jesus. Você tem que ter um foco na tua vida. Você não pode, meu irmão, andar para trás, ficar parado. A tua vida tem que ter um propósito em nome de Jesus. Abra lá em Filipenses, glória a Deus, no capítulo 1. Vocês sabiam que o próprio Walt Disney, esse que construiu esse parque temático, que até hoje existe, né? Os maiores parques temáticos aí, e você não consegue andar em um dia, acho que são 2 ou 3 dias para você andar em todo o espaço, de tão grande que é. O próprio Walt Disney, ele trabalhava em um jornal, e ele foi demitido porque o seu chefe virou para ele e falou assim: você não tem criatividade. Estava jogando uma pérola fora. Não se preocupe não, de repente você vai chegar no lugar, vão te desprezar, não vão te dar valor. Mas o meu Deus sabe o valor que tu tens. Aleluia. Ele sabe de onde Ele te tirou. Ele sabe que você é especial. E tem algo muito grande dentro de você que de repente você não está percebido. Mas Deus quer que você desperte para esse propósito que Ele tem sobre a tua vida, para você fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Filipenses, lá no capítulo 1, versículo 6, vai falar assim: glória a Deus. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Aquele que começou a boa obra. Você foi chamado, você aceitou Jesus, você conheceu o Salvador, mas não parou aí. Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te acrescentar a cada dia, Ele vai te mostrar riquezas encobertas, tesouros escondidos, que tu não sabes, meu irmão, mas ao buscar, ao se lançar, você vai descobrir coisas grandes e tremendas e firmes que o Senhor tem para realizar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Ele é conosco em todo tempo, por mais que você esteja às vezes cansado, desanimado, enfadigado, Ele fala: quando pensas que estás fraco, eis que te faço forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele, meu irmão, que não negou. A Bíblia vai falar lá em Apocalipse, abra junto comigo, capítulo 3. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece a tua estrutura, meu irmão. Nunca Ele vai dar um fardo maior qual você não consiga suportar em nome de Jesus. Mas permaneça firme no propósito que Deus tem sobre a tua vida. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 fala assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Aleluia. Vão ter dias que vai ser assim mesmo. Às vezes é com pouca força, às vezes é cansado, desgastado. Às vezes, Senhor, olha aí que está se levantando. Senhor, olha aí essa dificuldade. Senhor, olha aí essa muralha, olha esse gigante. E o Senhor fala: eu sou contigo, meu irmão. Eu sou contigo, minha irmã. Dá mais um passo. Fica firme, fica constante. Eu tenho algo especial na tua vida. Não pare em nome de Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Porque se você parar, você pode morrer, meu irmão. A pior coisa é uma pessoa frustrada. Pior coisa, a pessoa fala assim: eu poderia ter conseguido e não persisti, não perseverei. Eu poderia ter dado mais e não dei. Eu poderia ter avançado e não avancei. Não pare em nome de Jesus.
naquilo que Deus colocou no teu coração. Você acendeu essa chama dentro de você. Se você não sabe ainda, eu vou estar orando esta noite. Você que ainda não sabe o propósito que Deus tem na tua vida, seja carreira, seja estudo, seja ministério, você que ainda está perdido, acorda sem motivo de viver, sem razão de viver. Meu irmão, em nome de Jesus, nós vamos estar orando aqui. Aleluia. Ele fala, você pensa que não tem capacidade, mas a sua capacidade vem de Deus. A sua capacidade vem de Deus. E eu te convido aqui à frente esta noite, em nome de Jesus. Eu te convido a levantar este clamor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não pare, meu irmão, em nome de Jesus. Tem um foco na tua vida, tem um propósito na tua vida. Aleluia, gigantes vão ser jogados por terra, muralhas vão ser despedaçadas, porque tu está firme em nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor.